Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, Efésios 6, versículo 16. Nos fala assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Na tradução Almeida Revista Atualizada não fala seta, fala dardos inflamados. Fala assim comigo, dardos inflamados. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse livro de Efésios capítulo 6 é um livro que os crentes deveriam ler mais. Ler várias vezes. Porque é um capítulo da Bíblia que nos dá uma direção, um norte no mundo espiritual, como que eles são organizados. E como eles procuram atacar as nossas vidas. Preste atenção, a Bíblia, ela foi escrita para aqueles que estão dentro aqui da casa. Quando nós estamos pregando a palavra, é para quem está aqui, quem está ouvindo e também quem possa estar assistindo. Presta atenção que aqui o apóstolo Paulo, ele fala de uma guerra espiritual, de algo que acontece e muitas vezes você não sabe de onde vem. Uma das coisas que me chama a atenção é no versículo 10, que é onde ele fala para nós ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Olha, a palavra cilada, no grego, trazendo para o português, significa métodos. Então, antes do diabo querer atacar alguém, ele não sai atacando assim de qualquer jeito, mandando um dardo inflamado para todo lado. Ele já tem seus alvos definidos e seus métodos de trabalhar. Antes de ele atacar a vida de uma pessoa, de um servo de Deus, ou um cristão, ou seja lá quem é, ele já tem a sua maneira de atacar aquela pessoa, atacar aquele homem. Ou seja, este método significa que já está bem definido o que ele vai fazer contra alguém. Isso é muito sério. Eu vejo muitas pessoas querendo estudar sobre batalha espiritual. Pronto, você está aqui sendo preparado para isso. Então nós não sabemos muitas vezes o que está nos acontecendo no mundo espiritual. Às vezes o Senhor não abre a nossa visão para enxergar o que está acontecendo. E esses métodos que o diabo ele sempre está preparando, que não é um ataque desordenado. O mundo espiritual, inclusive o governo do diabo, é organizado. E existe uma hierarquia dentro do governo de Satanás. Mas o alvo dele não é quem está fora da igreja, é quem está dentro. Por isso que ele fala assim, olha, cuidado, hein? Contra as ciladas do diabo. Às vezes nós falamos assim para alguém, olha, cuidado que é cilada. Olha, cuidado que é cilada para a tua vida. E muitas vezes a palavra cilada, muitos não sabem, é método. Quando nós mesmo percebemos, o diabo já está preparando um alvo para ataque. E quem ele quer atacar?
nós. Não é quem está envolvido somente em ministério, é pastor. Não. Ele não quer eu e você nos derramando na presença de Deus. Ele não quer que eu e você nos entregamos mais a Deus. Então ele vai usar os seus métodos para tentar nos atrapalhar na nossa caminhada com Cristo. Agora nós lemos no versículo 16 que ele fala assim, olha, embaraçando-nos do escudo da fé. Olha que interessante. Use o escudo da fé. Use ele para apagar os dardos inflamados do inimigo. O que seriam esses dardos inflamados na nossa vida? Esses dardos inflamados na época que Paulo escreveu, era a forma que o exército inimigo usava para atacar o outro opositor. Eles usavam um tipo de um dardo ou enrolado com uma estopa, embebido com alguma coisa que era inflamável. E ele, quando ele mandava com fogo. Por que com fogo? Porque os escudos que eles usavam na época eram escudo de madeira. E quando aquele dardo inflamado pegava na madeira, queimava o escudo. Aí eles descobriram que eles deveriam cobrir aquele escudo com uma capa, mais ou menos como se fosse de couro. Mas aí eles descobriram mais ainda que só isso não adiantava. Eles teriam que mergulhar o escudo na água. Então, toda vez que eles sabiam que eles iam ser atacados, além de ele estar revestido com um couro, aquele escudo, toda hora eles faziam isto, água nele. Quando aquele dardo inflamado vinha em direção ao escudo, ele era apagado. Por quê? Porque o escudo estava molhado aonde? Na água. O que te faz lembrar água na sua vida? Quando nós falamos da água, nós lembramos de quem? Do Espírito Santo do Senhor. Quantos dardos inflamados o diabo já tentou atacar em você, usou métodos para te derrubar e não conseguiu. Escute isso que é bem sério, que nós estamos aprendendo aqui hoje. Embora muitas vezes esses dardos inflamados não entrem em nossa vida, mas pode entrar. Pode entrar, viu, gente? Não basta dizer que eu acredito em Deus, tudo vai depender das minhas reações, do meu posicionamento quando algo me acontece. Porque ele fala aqui uma coisa bem interessante para nós prestarmos atenção. Use o escudo da fé. Nós vamos saber o tipo de fé que nós temos quando o diabo vem com seus métodos. Certo? Escute. A forma que eu creio em Deus é a forma que determina como eu estou protegido. Vou falar de novo para você. Conforme eu creio em Deus, independente do que eu estou passando, mas a forma que eu estou externando que eu creio em Deus é a forma que eu estou mostrando quanto eu confio em Deus. Se eu sou uma pessoa que facilmente sou abalado, me entrego, desisto, esta é a forma que você está externando como você crê em Deus. Porque ele está dizendo assim, o escudo da fé. Fale comigo, o escudo da fé. E muitas vezes o diabo vai ter sucesso na nossa vida, aonde eu tenho dúvida. Vou falar de novo. Se nós estamos falando de um escudo da fé, primeiro nós temos que aprender esta parte. Então, se nós temos dúvida em alguma área da nossa vida que parece que não acontece, é ali mesmo que o diabo fica insistindo em atacar você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não posso ter dúvidas. Se eu tenho dúvidas daquilo que Deus é capaz de fazer, nós estamos abrindo abertura para que o diabo continue atacando. Agora imagine só. Bispo Rony, vem aqui um pouquinho.
Traz sua Bíblia, por gentileza. Não vou fazer nada o senhor que venha te expor, tá? Mas só quero usar um exemplo. O senhor pode fechar a Bíblia? Coloca a Bíblia aqui. Fica de frente para mim. Aqui, ó. Imagina que essa Bíblia aqui é o escudo da fé que o bispo Rony carrega. Então, calma. Então o inimigo vem como um dardo inflamado, ok? Esse dardo inflamado é isso aqui, ó. Ele vem, não vai cair, homem. Eu não dei nada, não. Eu só encostei. Ele vai e vai atacando. Você está sentindo a pressão? Não vai falar que não, que você vai fazer eu passar vergonha aqui. Estou dando devagarzinho. Então aqui, ó, você veja, toda vez que o dardo inflamado vem contra o bispo, entra nele. Por que não entra? Porque ele está com escudo. Mas você está sentindo a pressão? O dardo pode não entrar em nós, mas nós sentimos a... Te amo. Toda vez que o dardo inflamado, o diabo tenta atacar em nós, sabe aquela guerra que vem contra você? Aquela situação que se levanta, aí você fala assim, nossa, hoje está difícil. Meu Deus, parece que está tudo, estou numa pressão. Essa pressão é o diabo lançando o quê? Dardo inflamado aonde? Não ataca por quê? Não te pega por quê? Porque eu estou protegido com escudo da fé. Então eu e você podemos sentir sim. O diabo não me toca, tudo bem. Só que ele não lhe toca, mas ele vai mandar você o quê? Dardos inflamados. Esses dardos inflamados que ele vai mandar contra você é pressão contra a sua vida. E por que ele vai mandando esses dardos? Porque esta pressão, a intenção dele é fazer o quê? Que você faça isso. Se você pegar o seu escudo da fé e fazer isso, abaixar a guarda, aí ele te acerta. Ele quer acertar nós. Ele quer acertar você que está aqui. Muitas vezes essas pressões que você está vivendo e você não entende por que você está vivendo, muitas dessas pressões são os dardos inflamados contra mim e contra você. E ele não para de tacar dados em mim e você, para que eu e você venham chegar a dizer assim, só foi começar a ir para a igreja e começou tudo. Só foi começar a orar, lá veio a guerra. Só foi entrar para a obra, fazer parte de um ministério da igreja, pronto, lá vem as lutas contra mim. Aí qual que é os outros métodos que o diabo usa? Tua mente. Ele vai e joga no teu ouvido. Está vendo? Só foi você começar a servir na igreja? Olha os problemas que veio contra você. Só foi você fazer aquele voto na igreja? Veja o que está acontecendo com você. Se eu e você estamos revestidos de Deus, escudo da fé, já sentimos a pressão, às vezes até dói. Às vezes até dói, dependendo do que estamos passando. Mas imagine se nós não estivéssemos revestidos. Imagine se você não tivesse vestido. Então essa pressão que você sofre, esses ataques, essas coisas que você ouve, e muitas vezes você não está ouvindo, mas é uma pressão que está vindo aqui, ó, na sua mente. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês bem legal, de 2 minutos, você vai entender muito bem, mais ainda o que eu estou querendo te dizer. Agora nós temos que aprender uma coisa. Eu e você estamos debaixo de uma proteção. Fala assim comigo, eu estou debaixo de uma proteção. Alguma coisa te aconteceu, ou alguma coisa está te acontecendo. Saiu do controle. Você não está suportando. O diabo está lá só mandando seta, dardo inflamado. Pá! 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 Em cima de você. E você tomando. E toma dardo. Só que ele não entra.
Ele não entra. Porque eu estou embaraçando o quê? O escudo da fé. Só que quem segura o escudo, ele tem que ter uma coisa: resistência. Imagina um homem que segura um escudo para lutar com o outro numa guerra. Ele tem que ter resistência aonde? No braço, para segurar o quê? O escudo. E uma das coisas que o diabo quer minar em mim e você é o quê? A resistência. Larga o escudo. Eu acredito que deve estar passando alguma coisa na sua cabeça aí que você está vivendo. Eu acredito que pelo menos com 6 pessoas aqui Deus está falando essa noite. Mas você muitas vezes já ouviu falar sobre dardo inflamado ou seta inflamado. Mas aqui nós estamos entendendo que o ataque, ele fala assim, o apóstolo Paulo falou no começo, olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Sim, contra potestades, contra principados e dominadores desse mundo tenebroso. Ele está dizendo assim, olha, o diabo, ele manda seta em alguém para poder provocar você, para você abaixar o escudo. Aí você briga com um, briga com outro, briga com tal pessoa, briga no trabalho, briga na rua, e assim vai, briga dentro de casa, com quem, seja o que for. Por quê? Porque ele quer que eu e você perca a resistência e faça isso com o escudo. E aonde ele vai lançar dados inflamados contra você. Eu estou falando de uma passagem, de uma mensagem que pouco é falado e pouco é pregado. Não é só porque nós estamos num culto de segunda-feira, o culto de libertação, mas realmente é um culto propício para uma palavra dessa. Só que é para nós entendermos aqui que ninguém vai para a guerra de peito aberto. Ninguém vai para uma batalha sem estar revestido, sem estar preparado, com uma roupa especial. E quando Paulo estava preso, ele olhava para o soldado e ele olhava realmente como que o cristão tem que se comportar no mundo espiritual. Mas esse escudo da fé, aqui quer nos mostrar que mesmo estando com ele, o inimigo vai tentar atacar. Então significa eu ser um cristão, um crente, estando servindo a Deus, sendo fiel a Ele, não significa que eu e você estamos isentos a passar algum tipo de prova, alguma tentação que o diabo tenta lançar contra você, não só lançado na área do adultério, da prostituição, mas tem outras áreas que você não resiste, que você facilmente é derrubado. É porque é a área que você está deixando na sua vida aberta para o inimigo atacar. Quando Deus apareceu para Abraão em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz assim, depois destas coisas, o Senhor apareceu para Abraão. Por que depois destas coisas? Eu acho que o pastor Mateus pregou aqui sobre isso também. Quarta-feira, né? E depois dessas coisas o quê? Porque em Gênesis 14 ele vem de uma guerra, de uma luta. Então qual que era a preocupação de Abraão? De a guerra voltar. Aí logo depois que acontece a guerra e Abraão vence, o Senhor fala assim, ó, não temas. Eu sou o teu escudo. Então quem é o nosso escudo? Deus. Fala assim comigo, quem está comigo? Quem está me cercando? Quem está me protegendo? Fale com fé, quem está me protegendo? Contra os dardos inflamados. Fala assim, é o Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Fala assim comigo, Deus é escudo para aqueles que confiam. Você confia em Deus, você confia que Ele vai tirar você desses ataques que você está sofrendo,
desta pressão. Agora você entendeu porque tanta coisa contra você, você não está entendendo nada. Você entendeu por que o diabo você fala tanta besteira quando você está vivendo uma prova. Por quê? Porque ele lança dardos inflamados aqui na cabeça. Por isso que o apóstolo Paulo fala para nós usarmos o capacete da salvação. Porque a ideia daquele capacete é proteger a cabeça. Proteger a mente. Porque tudo começa aqui. Começa aqui, são os pensamentos. O diabo ele lança pensamentos, ou seja, dardos inflamados, para que você fale. Para que você venha falar o que ele quer ter autoridade. Olha aqui para mim. Escute o que eu estou falando para você. Um celular pode ser um dardo inflamado dentro de você na igreja. É sério. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Bem rapidinho, vou parar um pouquinho a mensagem. Eu quero... Dá para colocar o vídeo aí, Mateus? Coloca para mim rapidinho, só para vocês verem. Não se assuste, por favor. Tá um teatro isso aqui, tá? Mas alguém pode ficar, ai Jesus, vou fechar o olho. Põe volume aí para mim. Filha, não dê ouvidos ao acusador. Xinga ela. O que você ficou fazendo o dia inteiro? Humilha ela. Poxa, eu fico o dia inteiro fora de casa, ralando. Eu praticamente sustento essa casa e você fica aí deitada, lendo a Bíblia. Responde ela. Não responde, filha. Humilha ela. Filha, você não está escutando a minha voz? Vai lá e pede perdão para ela. Humilha ela. Vamos, eu estou contigo. Me desculpa. Que? Eu tava com um pouco de tontura e por isso eu não fiz. Não. Tô falando a verdade. É mentira dela. Acredita em mim. Xinga ela. Ela está compreendendo, filha. Por favor. Não. Eu queria ter feito. Ela é uma mentirosa. Eu não consegui, por isso eu vim deitar. Não. Me perdoa. Vou acender a luz aí, querido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas não me responda, por gentileza. Te fez lembrar alguma coisa? Fez você entender um pouquinho mais o que é dardo inflamado?
Você não está vendo, mas ele está agindo mais ou menos desse jeito. Perde a graça, briga, não obedece, responde, não faz. Mas ao mesmo tempo está ali o Senhor dizendo não. É muitas vezes que o diabo ele trabalha assim na vida de servos de Deus, e muitos servos de Deus não têm suportado a pressão, que são os dardos inflamados, e têm desistido facilmente do caminho do Senhor. Tem desistido do seu chamado, tem desistido de servir a Deus. E muitas vezes ele começa a falar que a vida dele está dando errada, é porque ele está servindo a Deus. Espera uma coisa que eu vou te dizer. Em outra época você não suportaria. Hoje você está aguentando esta pressão que você está vivendo, é porque você está embaraçando em sua mão o escudo da fé. Só que muitas vezes quando você tem a reação negativa, você faz o que o inimigo quer, que ele fica jogando na tua mente, você vai pegar o escudo da fé que você está embaraçando, que muitas vezes está precisando de mais resistência para segurá-lo. Você faz o jogo do diabo. Você abaixa a guarda. Você abaixa. Aqui não tem super-homem dentro dessa igreja. A começar por mim. Qualquer um de nós aqui, se nós não vigiarmos, nós podemos ser esse alvo fácil. Não pergunte por quê, porque muitas vezes é você que acontece isso. Mas uma coisa eu te falo é para você confiar em Deus. Agora escute uma coisa, lá no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 8, diz assim, Juízes 5, 8. Diz essa palavra: escolheram deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo, nem lança entre 40 mil em Israel. Isso aí, Juízes 5, 8, está no telão aí. Então veja, o que Débora está dizendo? Débora, quem já ouviu falar de Débora? Débora está dizendo assim, olha, eu não estou vendo escudo, eu não estou vendo nem armas. Por que eles não estavam mais segurando nem escudo, nem armas? É simples, pararam de confiar em Deus. Aqui vai dizer assim, olha, eles escolheram outros deuses. Ou seja, pelo que eles estavam enfrentando, os 20 anos de opressão que esse povo vivia, simplesmente devido a essa opressão que eles sempre estavam sendo atacados, chegou um tempo e disseram assim, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais buscar a Deus. Aí o que aconteceu? Não tinha mais escudo, não tinha mais armas, porque eles não confiaram em Deus. Sabe por que às vezes alguém sai da igreja? A questão não são os problemas, é não confiar naquele que está servindo. É dar muitas vezes ouvido para aquele que quer roubar a sua vida. O mundo espiritual é assim, gente. O mundo espiritual é bem mais do que isso. Isso aqui que vocês viram só foi um teatrinho. Mas é bem desta forma que funciona conosco. Ou vocês não pensam que eu, a bispa, muitas vezes estamos com o escudo da fé e dá-lhe pressão? Sim. E qual que é o meu comportamento? O que nós fazemos? Aumentamos a nossa resistência em Deus, para juntos segurarmos esse escudo. Você está aqui esta noite, você só não caiu, você só não foi dizimado, porque você ainda confia em Deus, e ainda com aquela força que quase indo, mas a tua força está dizendo, Senhor, eu não estou aguentando, mas eu estou aqui segurando o escudo ainda. E o diabo tentando fazer você parar. Está entendendo? Salmo 115, verso 11 diz,
Salmo 115, 11 diz na Bíblia NBV: todos vocês que amam e obedecem ao Senhor, confiem nele. O Senhor é o seu apoio e seu escudo de proteção. Todos aqueles que confiam no Senhor, temem a Ele, obedeçam. Ele é aquele que te apoia, Ele é o teu escudo. Será que você não disse por esses dias: eu não estou suportando mais, eu vou desistir? Querido, isso está fazendo com que você realmente venha perder a confiança de quem trouxe você esta noite. Quando nós perdemos a confiança, nós tiramos o escudo. O escudo é tirado. Em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então você veja, ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Faça a vontade dele. Mas ele fala: mas resista. Requisito 1, resistência. Fala assim comigo: resistência. E ter resistência significa estar sobre uma pressão. Seja qual o tempo que você está enfrentando esta pressão, o que nos resta fazer é manter o escudo embainhado em nossas mãos, para que continuamos, porque o que o inimigo está fazendo é o quê? Que você não empunhe mais esse escudo, que você não segure mais ele, que você faça isso e fale: Deus não é comigo. Mas uma coisa eu te falo: sabe por que você não largou o escudo até hoje? Me pergunte por quê. Porque nós servimos um Deus que fala que o Senhor renova nossas forças a cada dia. Aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova nossas forças. Sabe que essa palavra renova, na tradução do dicionário Strong, é mudar. Então, quando você pensa que não está aguentando mais, o Espírito Santo vai lá: deixa eu mudar a força dele, deixa eu mudar essa resistência dele. Eu sinto Deus aqui. Tem crente na igreja? Tem alguém para dar glória a Deus aqui esta noite? Aleluia! Agora, o diabo não tem quem o renove. Uma hora ele vai cansar. Lembra Jesus no deserto? Por um tempo o diabo o deixou. Mas o que Jesus fez no deserto? Sendo 100% homem, sendo 100% Deus. Escudo. Imagina a pressão que ele estava. O diabo foi aparecer justamente no final dos 40 dias. Sem comer, sem beber, no deserto. Mas ele estava empunhado do escudo. E ele venceu o diabo como? Pela palavra. E a Bíblia vai dizer que por um tempo o diabo o deixou. E os anjos do Senhor vieram e serviram Jesus no deserto. Olha que maravilha. Pensou? Aquelas vezes que você desistiu, já era para você estar sendo alimentado por coisas sobrenaturais? Para coisas grandes já ter acontecido? Então a ideia que o inimigo tem, deixa eu ver se ele aguenta. Ele não pode tocar em você, mas ele manda dardo inflamado. Pensamentos horríveis. Pedro lhe fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 10. 1 Pedro 5, do 8 a 10. Eu vou ler na tradução NBV. E ali no telão está a tradução ARA, Almeida Revista Atualizada. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Aí ele fala: fiquem firmes, confiem no Senhor
E lembre-se que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês, os colocará no lugar firme e os fará mais forte do que nunca. Aí ele fala aperfeiçoar, firmar e fortificar. E fundamentar. Então fala assim comigo, eu vou esperar. Só que eu tenho que resistir. Sabe essa palavra fugirá? Está em Efésios, em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sabe o que ela significa? Sair correndo. Fala comigo assim, sair correndo. Quando eu resisto os dardos inflamados, o que o diabo faz? Ele corre. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Mas fala para ele assim, fica firme. Não abaixa esse escudo. Porque o Senhor vai recompensar a sua fé. Você pode aplaudir a Jesus? Lembra que eu disse? Muitas vezes o diabo ele vai ficar ao nosso redor, de redor, lançando dardos. Desiste. Entrega o ministério. Entrega o cajado de pastor. Para de servir. Aí você aceita aquelas conversas do diabo e você fala, é verdade. É por isso que eu estou pagando um preço. É por isso que eu estou passando por isso. A nossa dependência não está na nossa força. A nossa dependência está em quem? O Senhor. Agora aqui veja atenção. Os romanos, eles aprenderam que quando eles pegavam o escudo, quando eles usavam na guerra, eles entenderam que pegando 4 homens, pastor Mateus, encaixando um escudo no outro escudo. Vem cá, bispo. O bispo tem um escudo, eu tenho outro. Segura aqui com essa mão. Aí o que eu vou fazer com o meu escudo? Vou encaixar no escudo dele assim. Aí o outro soldado vai fazer a mesma coisa, um encaixando o escudo no outro. E eles entenderam que com esse escudo, encaixando um no outro, o tamanho do escudo que era grande, o escudo se tornava mais resistente. Eles seriam mais resistentes ao ataque do inimigo. Isso significa o quê? Unidade. Se eu e ele juntos unimos o nosso escudo, nos tornamos mais o quê? Forte. Agora você imagine só dentro de uma casa. Se tem unidade dentro do lar, o que esta casa vai ser? Você imagina uma igreja como essa, segura a mão do teu irmão e fala assim, deixa eu unir o meu escudo a você. Fala assim, juntos somos mais fortes. Quero ver o diabo derrubar vocês. Quanto mais unidade, quanto mais juntos, começando no seu lar, o inimigo não consegue te parar. Posso ouvir amém na igreja? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio 32, 30. Olha que lindo. Olha que lindo. Ó, se um soldado persegue 1000, um persegue 1000, ok? 2 soldados perseguem quanto? Quanto? Tem certeza? Vou falar de novo. Um soldado persegue 1000. 2, 32, 30 diz, como poderia um só perseguir 1000? E 2 fazerem fugir 10.000? Não vender o Senhor nos entregar? A minha matemática e a sua matemática é 2000.
Mas na matemática de Deus, 1 é 5. 2, 10. Então, quando eu estou em unidade com alguém, principalmente dentro do meu lar, o que acontece? Multiplica-se a força. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua casa, em nome de Jesus. Se só no teu lar é você que é crente, mas se prepare que a partir de hoje, pelo menos só você vai derrubar 5.000 de uma vez só. Esta unção está na Bíblia, fala assim, em nome de Jesus. Eu quero sobre a minha vida essa matemática de Deus. Aleluia! Se 1 persegue 1.000, mais 2 vai perseguir 10. Então Deus quer dizer, multiplica, quando há uma unidade, multiplica para 5 vezes. Aumenta. Então uma pessoa só, debaixo da presença de Deus, segurando o escudo, pensa comigo, gente. Isso é Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, quando nós impomos o escudo da fé contra os dardos inflamados do diabo. Entendeu o que é dardo inflamado? Entendeu por que essa pressão que você está vivendo? E você pergunta assim, mas parece que eu sou uma figurinha marcada. Parece que é só comigo o negócio. Não, se você olhar para algum irmão aí, você não vai saber a luta que ele está passando, não. Mas se eu perguntar para alguns, muita coisa vai ter para contar. Você viu por que o diabo quer que você fique desse jeito, para baixo, triste, se entregando a tudo, dizendo que está acabada a vida? É porque ele está lançando um dardo inflamado em você. E a tua resistência, você está se entregando, e devagarzinho você vai começar a baixar o escudo, aí pronto, ele te ataca. Você veio aqui essa noite para aprender isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não saia daqui somente como um ouvinte, mas leva isso como, ouça o que Deus está te falando, mas pratique na sua vida lá fora, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua, aonde você estiver. Porque eu e você possamos estar debaixo agora de um ataque de dardos inflamados, mas ele não me atinge. Porque quem é meu escudo não me abandona, é Deus. Fique de pé glorificando a Jesus. Glorifique o Senhor.